internet a gente vê diversos vídeos dizendo Missing 411, que são casos de pessoas desaparecidas, mas por que todos eles são colocados no mesmo bloco? E por que todos esses desaparecimentos têm alguma coisa em comum? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E, gente, o vídeo de hoje tá gigante, tá? Eu queria muito mostrar pra vocês, porque eu tenho umas novas... Eu adquiri outros Funkos de terror. Inclusive, esse aqui é o da Lorraine Warren. Gente, olha que bonitinho ela tá segurando aquele bonequinho do filme Invocação do Mal 2, que é o que tem o Homem Torto. Enfim, eu tenho outros Funkos que eu comprei, mas como o vídeo tá muito longo, eu não quero ficar me estendendo muito na introdução, porque hoje vamos falar demais. Eu vou explicar pra vocês a estrutura desse vídeo, porque eu lembro quando eu fiz o vídeo dos Montes Apalaches, foi um tema que eu encontrei e eu falei, meu Deus, tem muita coisa pra falar sobre isso, o vídeo vai ficar muito legal. Eu nunca mais vou encontrar um tema tão interessante assim. E aí, eu me deparei com esse tema do Missing 411 aí, que eu comentei logo na introdução. O meu YouTube tá cheio de vídeos de casos, porque é o tipo de conteúdo que eu consumo. E toda hora eu ficava vendo pessoas fazendo caso com esse tal nome, e eu não entendia muito bem o que era, por que que todos tinham esse mesmo nome. E aí eu decidi ir mais a fundo nessa história, e aí eu entrei num buraco de minhoca. Pelo amor de Deus, tem muita coisa rolando. Então, esse vai ser mais um daqueles vídeos e eu vou começar explicando um pouco desse Missing 411 antes da gente entrar nos casos de fato. Então, eu peço que vocês tenham paciência no começo da explicação para vocês entenderem tudo também e depois a gente vai para os casos e vai procurando as semelhanças entre eles. Talvez só o último caso que eu separei aqui eu não fale nesse vídeo porque ele é bem complexo, talvez valha a pena fazer um vídeo só para ele. Mas enfim, sem mais enrolação, bora para as histórias de hoje. Primeiro a gente vai falar do desaparecimento de uma garota chamada Stacey Ann Arras. O caso dela tem muitos seguidores online, por ser extremamente misterioso. Então, se vocês entrarem no Reddit, por exemplo, vocês vão ver vários fóruns de discussão falando sobre o assunto. Vocês também vão ver aqui que várias das histórias têm relação com os Montes Apalaches, mas não todas aconteceram lá. No caso da Stacey, tudo começou no dia 17 de julho de 1981. A Stacey e o pai dela estavam com um grupo de mais 6 pessoas e eles foram para um acampamento que fica no Parque Nacional de Yosemite. A parada final da trilha que eles iam fazer é conhecida como os Chalés da Montanha de Yosemite. Esses chalés foram construídos ali por 1961 para tentar atrair mais pessoas para a natureza. Afinal, o local tem paisagens naturais muito bonitas e aí eles quiseram construir uma estrutura que fizesse com que as pessoas tivessem vontade de ir até lá e passar alguns dias. A Stacey, aproveitando a viagem junto com o pai, levou a câmera fotográfica dela. Na época, ela só tinha 14 anos e ela estava muito entusiasmada para poder tirar mais fotos da natureza. Em um momento, durante a trilha que eles estavam fazendo, ela quis fotografar um lago próximo. Só que o pai da Stacey estava muito cansado, ele não queria ir junto, ele falou para ela não ir, só que ela estava insistindo muito. O pai falou, não, eu não vou, você também não vai, não tem como você ir sozinha. Só que aí um outro homem mais velho no grupo, de 77 anos, falou, quer saber? Eu vou com ela até o caminho, fico observando e a gente volta juntos depois. O problema é que no meio do caminho até o lago, esse mesmo homem ficou cansado e decidiu se sentar. A Stacey, determinada a chegar até o local, continuou. O homem ficou sentado em uma posição que ele conseguia ver a Stacey andando. Inclusive, eles nem estavam muito longe do local do acampamento. Um guia turístico que já estava no acampamento se lembra de ter visto ela ao longe, em cima de uma rocha. Só que esse guia turístico foi a última pessoa a ver a Stacey. Ela sumiu sem deixar nenhum rastro, a não ser a lente da câmera. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o cara mais velho que estava olhando ela? Ele não viu nada? Pois é, não se sabe exatamente se ele começou a olhar para um outro lado, se ele não estava prestando tanta atenção assim, ou se ele ficou parado em um local da trilha em que ele não via de fato a Stacey. Mas ele também não soube o que aconteceu. Ô, Frodinho, você derrubou aí! Frodinho, você viu o que ele fez?
Vem aqui, é claro que depois de diversas buscas, ninguém nunca conseguiu encontrar nenhum rastro dela, nenhuma evidência do que poderia ter acontecido, e o desaparecimento dela parece que aconteceu em segundos. Em um momento ela estava lá, em outro momento ela não estava mais. E foram feitas buscas dentro do lago, foram feitas em volta do lago, em quilômetros de distância, não tinha sinal dela ter caído na água e se afogado, nenhum sinal de pegadas dela saindo do local do lago, e também não faria sentido ela sair sozinha para outro canto. Talvez ela quisesse fotografar alguma outra coisa que ela viu, achou que ia conseguir encontrar o acampamento e acabou se perdendo. O fato é que a gente não tem respostas, então o caso dela entrou para um livro extenso de desaparecimentos misteriosos em parques nacionais dos Estados Unidos. E muitas pessoas acreditam que tem fatores sobrenaturais ali no meio. E aí um cara que se tornou muito famoso por esses casos começou a se interessar pelo caso da Stacy e tantos outros. O nome dele é David Paulides. Ele é um criptozoologista que diz ter experiência policial e investigativa. Foi o David que escreveu livros e produziu documentários do tal Missing 411, que seria Desaparecidos 411. Todos esses documentários e livros narram desaparecimentos supostamente sobrenaturais perto ou nos parques nacionais. Então foi daí que surgiu esse termo. No primeiro livro que o David publicou, ele disse que ele sentou com um guarda florestal e ele disse que várias autoridades desses parques nacionais estavam fazendo o possível para esconder os casos de desaparecimentos, que eram muitos. Ele também falou que esses oficiais de cargos mais altos estavam preocupados com os números e certos fatos que cercavam casos específicos. E é claro que isso chamou a atenção do David. Com essas pesquisas, ele se tornou o maior especialista nesses desaparecimentos. Algumas pessoas não acreditam tanto na credibilidade do David porque, além dele pesquisar os casos de desaparecimento, ele acredita muito no pé grande. Ele, inclusive, trabalha em uma organização para tentar legitimar a existência do pé grande. E aí ele deu diversas entrevistas sobre esses casos de desaparecimento e, de acordo com ele, ele chama esses casos de aglomerados. De acordo com ele, essas alegadas semelhanças no tempo, no lugar e nas circunstâncias dos desaparecimentos na América do Norte são pistas para um mistério maior. Esses aglomerados são divididos em várias espécies diferentes. Então, por exemplo, a gente tem os aglomerados de pessoas desaparecidas que estavam próximas à água, algo que não é tão bizarro assim, porque é muito frequente que pessoas se percam, não saibam nadar, acabam se afogando, enfim. Mas ele também cita um aglomerado de pessoas que derreteram dentro das próprias roupas. E ele também menciona que algo muito bizarro que acontece é que normalmente quando uma pessoa desaparece, tem uma grande tempestade dentro desses parques. E isso a gente vai entrar nos casos e vocês vão entender melhor. Ele também comentou: as pessoas desaparecem e são encontradas no meio dos arbustos de frutos silvestres. Elas desaparecem enquanto colhem frutas, e algumas são encontradas enquanto se come frutas vermelhas. A ligação entre alguns desaparecimentos não pode ser negada. E algo que deixa tudo ainda mais bizarro é que o Serviço Nacional de Parques não rastreia as pessoas desaparecidas. Então, se você perguntar para alguém em algum parque nacional quantas pessoas desapareceram no local, a resposta deles vai ser: a gente não sabe. Aí eu tava lendo um artigo de um cara que tava falando do David e ele disse que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele disse que ele entrevistou um secretário do interior chamado Ken Salazar. E aí ele perguntou quantas pessoas já desapareceram em parques nacionais e ele respondeu: não me lembro. E ele parecia visivelmente desconfortável. Depois que o David revelou a ausência desses registros em rede nacional, surgiram diversas petições para fazer com que o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas tornasse esses registros acessíveis ao público. Mas parece que pela lei dos Estados Unidos não tem nada que obrigue eles a fazer isso. O David também pediu acesso aos arquivos do caso da Stacy. Ele conseguiu alguns, mas ele disse que outros foram omitidos de propósito. E aí, quando ele foi pedir esses registros que estavam sendo omitidos, o sistema disse que não poderia liberar porque o caso ainda estava em andamento. Só que quando ele foi investigar se estava em andamento mesmo, ele descobriu que o caso não era mexido há mais de 25 anos. Então, além da gente ter esses casos misteriosos, parece que os órgãos do governo estão omitindo informações de propósito. Agora, sobre o caso da Stacy, aquele idoso que estava acompanhando ela disse depois de algum tempo que viu um grupo de pessoas caminhando pela trilha depois que a Stacy sumiu, então ele meio que deu a entender que talvez essas pessoas pudessem ter feito algo com ela, mas ainda não faz sentido, talvez alguém teria ouvido alguma coisa, mesmo se ela fosse capturada ali por algum animal, ia ter sangue,
ia ter alguma pegada, ia ter algum barulho. Então, agora que vocês já entenderam o que são esses arquivos do Missing 411, a gente vai para os casos. Até então, o que a gente tem? Diversos casos de desaparecimentos bizarros dentro de parques nacionais dos Estados Unidos, que nem sempre são esclarecidos pelas autoridades e muito menos são dados acessos ao público para tentar estudar esse caso e tentar entender o que aconteceu. Nem mesmo as famílias conseguem acesso ao caso dos seus entes queridos que estão aí sem solução. E algumas pessoas, principalmente o David, acreditam que tem fatores sobrenaturais envolvidos nessas florestas. Então vamos para o primeiro caso, o caso do Dennis Martin. Agora, pelas minhas pesquisas, eu acredito que o caso dele é um dos mais famosos desses arquivos. Tudo aconteceu no dia 14 de junho de 1969. O Dennis tinha 6 anos de idade. Ele, os irmãos, os primos, a família toda foram acampar. O local do acampamento é um parque nos Estados Unidos das Smoky Mountains, que traduzindo literalmente seria o Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes. E aí o que aconteceu? Os adultos mais velhos estavam montando o acampamento, enquanto as crianças estavam brincando na trilha que ficava logo ao lado. O Dennis e o irmão dele, o Doug, decidiram se esconder em alguns arbustos que ficavam bem na trilha para quando os adultos passassem, eles assustá-los. Então era uma brincadeira bem comum das crianças. Além disso, os adultos estavam vendo claramente que eles estavam dentro dos arbustos e estavam deixando eles lá. O pai do Dennis, inclusive, viu ele ali, ele não estava muito preocupado. As crianças estavam conseguindo assustar alguns dos adultos com sucesso e eles ficaram escondidos bastante tempo ali, esperando alguém passar. Só que na hora do jantar, o Doug voltou e o Dennis não. A primeira impressão do pai dele é que ele continuou ali escondido, querendo estender a brincadeira. Mas quando ele foi até o arbusto procurar pelo filho, ele descobriu que ele não estava lá. Aqueles arbustos naquela região eram bem densos, então para uma criança de 6 anos ficar dentro, ela conseguiria se esconder bem. E aí quando eles notaram o desaparecimento, todos ali do acampamento tentaram procurá-lo. Eles procuraram primeiro ao redor de onde eles estavam, a cerca de 1,5 km de distância, mas depois de algumas horas procurando sem sucesso, eles contataram as autoridades. As buscas com a guarda florestal começaram pra valer às 5 da manhã do dia seguinte. É claro que a notícia do desaparecimento circulou muito rápido e aí tiveram diversos voluntários, guardas florestais, moradores locais, equipes de resgate e até mesmo tropa de escoteiros acampados nas proximidades que foram ajudar. Tem até uma equipe conhecida como Boinas Verdes, que é muito experiente na região daquele parque, que também não conteve esforços para tentar achar o Dennis. Então tinha cerca de 240 pessoas espalhadas por aquela floresta procurando incessantemente. Agora, logo depois que o Dennis desapareceu, teve uma grande tempestade. Essa tempestade atrapalhou bastante o trabalho dos cães farejadores. Mas ninguém estava tão preocupado assim. É óbvio que era uma grande preocupação um garoto de 6 anos desaparecido na floresta. Mas até mesmo a mãe dele estava com muitas esperanças. Afinal, não fazia tanto tempo assim que ele estava desaparecido. Ele estava muito próximo, ele estava meio que no campo de visão da família, não tinha como ele ter ido para muito longe. Certo? Ela inclusive deu uma declaração em uma entrevista dizendo: talvez Deus nos tenha enviado essa provação para que pudéssemos apreciar mais as coisas. O número de voluntários só foi aumentando ao longo dos dias, chegando a 1.400 pessoas e até mesmo chamando a atenção do então presidente, o Richard Nixon. Ele monitorou a situação da Casa Branca, mas ninguém conseguiu achar nenhum sinal do Dennis. Uma pista que conseguiram foi um cão farejador que foi rastreando o cheiro dele até um tipo de riacho que tinha ali perto. Depois que ele chegou nesse riacho, ele perdeu o cheiro, mas aquele grupo de escoteiros que estava acampando ali perto também encontrou um par de pegadas ali no mesmo local. Uma delas estava descalça e a outra com um sapato, que parecia ser do tênis do Dennis, mas agora que a história fica um pouco esquisita. Alguns desses caras, desses boinas verdes aí que analisaram o caso, no relatório deles, eles colocaram que o tênis era sim do Dennis, mas o pai do Dennis disse que nunca ouviu essa história antes, que pra ele, quando ele olhou a pegada, ele achou que era um tamanho de pé maior do que o do filho. E também poderia ser de algum dos escoteiros que estava pela região, que tinha mais ou menos a mesma idade. Apesar dos escoteiros terem falado que não, afinal não tinha nem por que eles estarem andando com um pé
calçado e o outro não. E aí também teve um fato meio bizarro que aconteceu, porque assim, esses boinas verdes, eles investigaram durante uma quantidade de dias, e aí do dia 22 ao dia 25, não tinha nenhum registro do que eles fizeram nesses dias. Só que até então, até o dia 22, eles estavam fazendo o registro bonitinho de cada passo que eles estavam tomando. E aí algumas teorias tentam explicar por que eles não registraram o que aconteceu depois desse fato, nesse pequeno riacho, que é porque talvez alguém olhou aquilo, achou que não era uma pista muito útil e falou pra eles largarem mão, ou então que os boinas verdes sabiam de algo que já acontecia ali naquele parque nacional e foram investigar por conta própria por alguns dias e não avisaram a família, também não colocaram nos relatórios, talvez algo que fosse super secreto. Depois de 2 semanas, as buscas foram suspensas. Agora, muitas questões continuaram. Como que o Dennis desapareceu tão rápido? Ele morreu na floresta? E se ele morreu, qual foi o motivo da morte? Foi algum animal? Foi o frio? Foram os elementos? Os guardas florestais pensam que não teve nenhum tipo de atividade criminosa envolvida, que ele só se perdeu lá e acabou falecendo. Algumas outras pessoas especulam que o Dennis correu para dentro da floresta e acabou encontrando alguma outra pessoa que o matou. Algumas testemunhas foram falar com as autoridades dizendo ter ouvido um grito muito estranho e também um homem escondido no meio dos arbustos. Já um casal mencionou ter visto algo muito mais estranho. Eles disseram que ou era um homem muito grande e peludo, ou então era um urso com pouco pelo, mas independente do que fosse, parecia estar segurando uma criança nos ombros. E essa pessoa, ou animal, estava correndo em 2 pernas. Como vocês devem saber, isso combina bastante com as lendas que a gente tem dos Apalaches, e nessa região em específico a gente tem uma outra lenda. Essa lenda é dos homens selvagens do Tennessee. A gente tem histórias desde a Guerra Civil dos Estados Unidos em que alguns soldados se depararam com uma criatura que parecia descrita por esse casal, que seria bem peluda e teria olhos profundos e vermelhos. Eles também falavam que essa criatura roubava os feridos do campo de batalha ou roubava comida de dentro dos armazéns. E aí, tinham algumas variações, alguns tinham o pelo mais escuro, mais preto, mais cinza, mais marrom, mas todos teriam um cheiro meio podre, meio de sangue, meio de animal morto. Teve até um determinado período da história dos Estados Unidos em que isso era bem levado a sério, tinham até avisos nas cidades ali próximas para as pessoas terem cuidado com essas criaturas ou com esses homens ferais, talvez, que vivessem na floresta. Então a gente tem essas teorias. Eu acho difícil que ele tenha corrido para longe sozinho, para longe do acampamento, ainda mais com o irmão dele tendo voltado. Então eu acredito que ou já tinha alguém ali à espreita e acabou capturando ele, mas essa pessoa teria que ser extremamente rápida e silenciosa, ou então pode ser que tenha sido uma criatura bizarra que vive por ali. Enfim, apesar da gente não ter nenhum vestígio do Dennis, o pai dele faleceu ainda acreditando que ele deve estar vivo em algum lugar. Agora, com os próximos casos, vocês vão reparar que tem várias semelhanças. O próximo caso é da Tranny Lynn Gibson, e o caso dela é quase que exatamente na mesma região do Dennis. A Tranny tinha mais ou menos 1,70 de altura, ela tinha cabelo castanho claro, ela estava na escola e essa era uma viagem escolar. A Tranny era conhecida como uma boa aluna, sem nenhum problema, ela também estava em uma boa condição de saúde, mas ela não tinha nada de experiência na floresta, em trilhas ou na natureza no geral. De acordo com os relatórios dos outros alunos que estavam junto com a Tranny, ela e alguns amigos tinham se separado um pouco do grupo principal. Então ela ficou um pouco para trás com os amigos Anita e Scott, e também tinham mais 2 garotas que eram mais colegas deles, a Bonnie e a Stacy. Então, eles meio que estavam indo atrás do grupo, tentando chegar até eles, mas aí um dos integrantes desse pequeno grupo da Tranny ficou cansado e disse que queria se sentar um pouco para descansar. A Tranny decidiu não sentar ali junto com eles. Ela quis continuar até o estacionamento, que era para onde o grupo maior estava indo, e os outros colegas dela não se preocuparam muito dela continuar sozinha, afinal eles estavam ali no máximo 800 metros de distância do local onde eles deveriam ir. Eles só começaram a se preocupar mesmo por volta das 3:30 da tarde, quando todos estavam de volta até o ônibus escolar, e aí o guia que estava junto com eles foi fazer a contagem, a chamada para ver se estava todo mundo ali, e
estava faltando a Tranny. O guia e o professor que estava acompanhando a turma voltaram pela trilha um pouquinho para ver se encontravam ela, mas logo eles perceberam que aquilo era um caso um pouco mais grave, então eles levaram primeiro os alunos de volta para um local seguro e chamaram as autoridades para ajudar nas buscas. Uma das garotas que estava lá atrás junto com a Tranny disse que viu ela pela última vez se agachando na trilha, parece que tentando ver alguma coisa. Depois ela não a viu mais. O primeiro conjunto de buscas aconteceu durante 10 dias, do dia 8 a 18 de 1976. Assim como no caso do Dennis, também foram usados helicópteros e cães farejadores. Vários cães conseguiram pegar o cheiro dela em diversas partes diferentes da trilha, mas não fazia muito sentido, às vezes parecia que ela tinha ido lá pra cima da trilha, depois ela tava no outro canto, e muitos dos locais onde eles encontraram o cheiro eram na trilha dos Apalaches. Ao longo das buscas, também diversas testemunhas diziam ter visto ela tanto ao longo da trilha, como também em locais completamente diferentes. Um relatório falava de uma garota menor de idade que tinha ido até Bryson City para se casar, e um outro relatório falava que uma garota parecida com a Tranny entrou em um avião para Nova Jersey, com um homem muito mais velho, parecendo que os dois estavam tentando escapar. Mais de uma dúzia de hospitais da região também foram verificados. Um hospital na Carolina do Norte informou no dia 13 de outubro que eles poderiam ter tratado a Tranny na sexta-feira anterior, que seria no dia 8 de outubro, no dia em que ela desapareceu. Mas quando o xerife levou uma foto de fato da Tranny para o hospital, eles falaram que não, que na verdade eles trataram só uma garota local. Teve uma segunda busca que começou no ano seguinte, e muitas pessoas acreditavam que ela ainda estava viva e dentro do parque. Muitas dessas pistas, como vocês devem imaginar, se tornaram falsas. Eram pistas sem saída. Na maioria das vezes, as pessoas só confundiram as garotas. O caso da Tranny nunca foi encerrado, eles tentam encontrá-la até hoje, foi feita até uma foto com progressão de idade para caso, sei lá, ela tenha se perdido ou tenha tido alguma crise de amnésia, possa estar vivendo em algum outro lugar. Esse foi mais um dos casos em que o FBI meio que se envolveu. Eu esqueci de mencionar que no caso do Dennis, o FBI também se envolveu, e nos dois casos eles falaram que não tinha suspeita de um crime, o que eu acho extremamente bizarro, tipo, sei lá, por mais que você não tenha nenhuma evidência, se a pessoa desaparece do nada, eu acho que pode ser um sinal de que um crime aconteceu sim, não dá pra descartar essa ideia. Uma das teorias é que ela já estava sendo stalkeada por alguém estava perseguindo ela ali de perto, aproveitou a oportunidade dessa viagem escolar pra poder atacá-la, então, enquanto ela estava sozinha na trilha, a pessoa viu a oportunidade perfeita e capturou ela ali. Inclusive, ela já tinha meio que um stalker, era um cara chamado Kelvin Bowman, ele já tinha sido visto meio que observando a casa dela, e também tiveram testemunhas que disseram ter visto o carro dele atrás do ônibus escolar naquele dia, o que é bem suspeito. Uma outra hipótese é que um outro aluno poderia ter atraído ela para fora da trilha. Até porque ela estava usando a jaqueta desse colega quando ela desapareceu. Além disso, a escova de cabelo dela, que ela sempre levava junto no bolso, estava dentro do carro dele. Essa parte tem muita gente que não acha tão suspeita, afinal, os dois pareciam ser colegas, serem amigos, próximos. Então, pode ser uma grande coincidência que ela deixou a escova de cabelo no carro dele e talvez ele só emprestou a jaqueta porque ela estava sentindo frio. Nenhuma dessas pessoas foram consideradas suspeitas a ponto de serem investigadas mais a fundo, porque, de novo, ela desapareceu do nada, a gente não tinha nenhuma evidência, e a última teoria seria a mesma do Dennis, dela ter sido capturada por alguma criatura ali da floresta. Skinwalker, talvez. Inclusive, eu acabei de lembrar, tem muita gente que fala sobre Skinwalker no caso da Tranny, porque parecia que ela tinha sido atraída pra fora da trilha por alguém que ela conhece. E vocês sabem que nas lendas dos Skinwalkers, eles têm esse costume de imitar pessoas que você conhece, a voz de um ente querido, pra você acreditar que tem alguém precisando de ajuda, ou que tem alguém te chamando, e aí uma vez que você se perde na trilha, já era. O próximo caso é de um garotinho chamado Dior Cans. Juro, quando eu vi esse caso, eu tava ouvindo um podcast sobre o caso, e aí eu achei que o nome dele era igual ao da marca, mas não é, tipo, escreve diferente. E o caso dele, na verdade, eu acho que é o caso que a gente vai ter mais respostas aqui, e é bem triste. O Dior era praticamente um bebê de só 2 anos de idade. Ele era loiro, ele tinha umas bochechas muito fofinhas, ele adorava caminhões, ele gostava muito de abraçar os pais, ele fazia os pais dele rirem o tempo todo. Ele também era conhecido por ser muito
muito curioso e independente. Esse caso é bem mais recente, tudo aconteceu no dia 9 de julho de 2015. A gente tinha um grupo que também saiu para acampar. O Dior, os pais dele, o Sr. Vernal e a Jessica Mitchell, o avô, o Robert, conhecido como Bob, e o amigo da família, um cara chamado Isaac. O acampamento eles decidiram fazer de última hora, eles iam passar o fim de semana em uma região chamada Idaho Falls, que fica em Idaho. O acampamento em que eles estavam era um local bem remoto e eles não tinham vizinhos ali. Eles acharam um local perfeito na beira de um rio e eles gostaram muito que não tinham outras pessoas acampando, eles iam ter o local completamente para eles. Então eles estacionaram o trailer no acampamento, começaram a descarregar as coisas, e aí eles encerraram a noite em volta da fogueira, assando alguns marshmallows. Depois do café da manhã, no dia seguinte, o amigo da família, o Isaac, desceu até o rio para pescar. Os pais do Dior levaram ele até uma loja de conveniência para comprar alguns mantimentos, e depois a intenção deles era ir pescar junto com o Isaac. E aí, para eles poderem fazer isso, eles deixaram o Dior com o avô, o Bob. Assim que os pais estavam descendo para o rio, o Dior começou a correr em direção a eles, mas os pais falaram, não, fica com seu avô, a gente vai lá rapidinho, logo a gente volta. Mas aí que aconteceu o problema. Mais tarde, naquele dia, o avô, o Bob, disse que nunca ouviu os pais do Dior pedindo para ele cuidar dele. Ele viu o bebê pela última vez com os pais e presumiu que todos tinham saído juntos. Então, ao mesmo tempo que os pais estavam descendo para o rio, imaginando que o avô ia cuidar do bebê, o avô estava entrando no trailer, acreditando que o bebê estava indo com os pais. Meia hora depois, quando a Jéssica e o Vernal voltaram para o acampamento, eles não encontraram o filho. Todos os 4 adultos se espalharam na região para tentar encontrá-lo. Por volta das 2:30 da tarde, a Jéssica ligou para o serviço florestal para relatar o desaparecimento. Na ligação, ela diz que a criança está desaparecida há mais ou menos 1 hora. Ela também informou que ele estava vestindo uma jaqueta camuflada, uma calça azul e botas de cowboy. O cobertor dele e o macaco de brinquedo favorito dele ainda estavam no acampamento. O departamento do xerife respondeu imediatamente a essa ligação de emergência, mas por conta do local remoto em que eles estavam, eles demoraram 2 horas para chegar. E vocês sabem que em casos de desaparecimento, as primeiras horas são muito cruciais, principalmente se falando de uma criança. Como o acampamento ficava muito próximo ao rio, as buscas se concentraram ali, diversos mergulhadores foram ver se ele tinha de repente caído no rio e se afogado. Depois de 3 dias, eles não tinham encontrado nada. Diversas testemunhas foram interrogadas, vários voluntários se juntaram às buscas, mas depois de alguns meses sem resposta, a polícia começou a se perguntar se a resposta não estaria na própria família. Afinal, a gente está falando de um acampamento aleatório em que só tinham eles no meio do nada e a criança desapareceu em meia hora. Além disso, cada membro do acampamento tinha relatos inconsistentes um com os outros. O Vernal e a Jéssica alegaram ter interagido com pessoas diferentes naquela manhã antes do desaparecimento. Quando essas testemunhas foram interrogadas, nenhuma delas se lembrava de ter visto a criança. Uma das testemunhas, inclusive, se lembrava de ter visto só uma cadeirinha dentro do carro vazia. O casal também falhou nos testes de polígrafo. Os relatos deles do que aconteceu naquela viagem variaram diversas vezes durante o interrogatório e durante as investigações. Quase 1 ano depois do desaparecimento, uma nova evidência apareceu. Os investigadores encontraram a jaqueta que o bebê supostamente estava usando quando desapareceu dentro de um depósito da Jéssica. Então, poucos meses depois dessa descoberta, o casal foi oficialmente nomeado como suspeito. Já o avô, o Bob e o Isaac foram nomeados pessoas de interesse. Só que também tinha uma pequena dúvida ali. O local onde o acampamento aconteceu também era rodeado de ursos, lobos e leões da montanha, que sempre ficavam vagando pela área. Então a possibilidade dele ter sido capturado por um animal também parecia bem real. Mas se um animal selvagem tivesse sido responsável, no mínimo eles iam encontrar na região algum pedaço de roupa rasgada ou até mesmo sangue. Um animal, sei lá, não levaria ele para um lugar tão longe, tão rápido, sem deixar nenhuma evidência. Ou levaria, eu não faço ideia. E é claro que se ele tivesse sido arrastado por um animal, ele provavelmente teria gritado também e chamado a atenção de alguém que estava ali no acampamento. Alguns investigadores também suspeitam que o bebê Dior nunca chegou aí nessa viagem do acampamento. Talvez ele possa ter desaparecido antes, ou talvez a família já tenha feito alguma coisa com ele e depois eles usaram essa viagem como um álibi, como para justificar o que aconteceu. Já um
investigador particular que investigou o caso concluiu que ou ele foi assassinado ou acidentalmente morto pelas mãos dos próprios pais. Até hoje, nenhuma acusação oficial, formal, foi feita e o bebê, é óbvio, continua desaparecido. Em julho de 2023, a avó dele, a Tina Clegg, divulgou um comunicado dizendo o seguinte: hoje marca 8 anos desse pesadelo contínuo. Ainda tenho fé e oro por respostas todos os dias. Me lembro de todos os grandes momentos, das risadas e dos seus lindos olhos e sorriso. Nunca vou desistir de esperar pelas respostas até o dia da minha morte. Agradeço muito a todos que ainda ajudam a procurar e manter pensamentos positivos e orações em nome do bebê Dior. Sou eternamente grata a todas as autoridades que continuam a ajudar a buscar as respostas para o pesadelo do acampamento. Bom, eu particularmente nesse caso acho que talvez tenha um envolvimento dos pais, mas não deixa de ser suspeito e mais um caso de desaparecimento do nada. Catherine Van Alst. Eu acho que de todos os casos que eu vou trazer nesse vídeo, esse é o mais bizarro. O caso da Catherine aconteceu em um parque nacional chamado Devil's Den. Esse local é muito famoso, diversas pessoas passam por ali todos os dias para se envolver em atividades relacionadas ao acampamento, à trilha, piquenique, camping, caminhadas. E ali também é uma região onde tem diversas cavernas. Então as pessoas vão para caçar fósseis, para explorar essas cavernas e até para fazer escaladas. E foi isso que a família Van Alst foi fazer em 1946. Eles estavam ali para passar um tempo divertido ao ar livre. A Catherine, a filha mais nova, de 8 anos, estava muito animada para brincar no riacho. Ela colocou as roupas de banho enquanto os pais dela estavam relativamente próximos, olhando ela o tempo todo. E aí, em um momento, enquanto ela estava brincando ali, ela quase se afogou. Ela entrou ali na água, ela não conseguiu nadar direito, ela começou a ter uns problemas para respirar. E como era uma região onde tinham vários turistas, uma mulher, que provavelmente também era uma mãe, viu que ela estava passando por dificuldades. Então ela logo ajudou a Catherine a sair da água. Ela deu ali umas tossidas, umas respiradas mais fortes, mas no geral ela estava bem. E aí quando os pais da Catherine viram que a filha de 8 anos estava falando com uma estranha, eles foram chamando ela, né, para ir mais perto deles. E aí a mulher falou: "Não, fiquem tranquilos, ela só quase afogou aqui, eu ajudei ela, mas já tá tudo bem." E aí os pais também ficaram mais tranquilos, deixaram ela continuar brincando, ela continuou ali pelo rio, tava todo mundo vendo ela ali à distância, quando de repente ninguém tava vendo ela mais. Ela se afastou por questão de 1 segundo e depois sumiu. Os pais até perguntaram pra aquela mesma mulher: "Você viu a Catherine?" Ela falou: "Não, mas eu vi ela 1 segundo atrás, ela tava aqui." Sabe aquela coisa que você tá olhando pra pessoa, você desvia o olhar por 1 segundo e quando você olha ela já não tá mais lá? Então os pais pensaram: bom, ela deve ter voltado para o acampamento, que também é poucos passos de distância. Vamos checar se ela tá lá. Quando eles chegaram, não tinha sinal da Catherine. Eles tentaram chamar ela diversas vezes, ela não respondia e ela não estava em nenhuma parte. A família, em pânico, notificou um funcionário do parque que alertou as autoridades. Uma grande busca começou e cada metro foi investigado meticulosamente, principalmente porque a Catherine estava descalça e usando só roupas de banho. Eles precisavam encontrar ela o mais rápido possível antes que anoitecesse. A busca durou 6 dias. Os pais já estavam quase sem esperanças. Não fazia sentido o que tinha acontecido. 6 dias depois, uma equipe de voluntários passou na frente de uma caverna bem distante do acampamento, e do nada a Catherine saiu dela. E ela saiu acenando casualmente, tava todo mundo gritando: "Catherine, Catherine", dela: "Oi, tô aqui." De acordo com os voluntários que a encontraram, eles disseram que ela estava assustadoramente calma e quase atordoada. E mais, ela estava a cerca de 11 quilômetros de distância do local onde ela desapareceu. E esse era só o primeiro de vários outros detalhes estranhos. Então você tá me dizendo que uma garota de 8 anos, descalça, de maiô, andou 11 quilômetros durante 6 dias em uma floresta densa, em que ela teve que andar em zigue-zague, em um terreno super íngreme e traiçoeiro. Os pés dela foram descritos como inchados e ela também estava coberta de picadas de mosquitos. Ela também tinha alguns arranhões que pareciam de arbustos, então era bem evidente que ela tinha perambulado por ali. Só que parecia que ela não estava em uma condição tão ruim como alguém que normalmente seria encontrado 6 dias depois. Por conta do terreno e da densidade da floresta,
floresta, até um adulto bem equipado teria dificuldade em cobrir toda a área que ela cobriu em tão pouco tempo. A caverna que ela tava tinha uma nascente de água doce, então ela não estava desidratada, apesar dela ter perdido alguns quilos. O bizarro é que aquela região já tinha sido revistada por aviões e também cães farejadores, e eles não encontraram nada. Então, como que ela apareceu ali e como que ela estava tão calma depois de um incidente que poderia ser muito assustador? De acordo com o David Paulides, quando ele estudou esse caso, ele disse que quando os policiais conversaram com a Catherine, ela disse que ela não se lembrava muito dos 6 dias que ela estava desaparecida. Ela só falou que ela lembrava do momento em que ela tinha desaparecido e depois ela se lembrava de estar naquela caverna 6 dias depois e de ter comido algumas frutas silvestres. O David também mencionou que na região que ela estava tinham várias frutas venenosas, então era muito curioso que ela tinha conseguido escolher as frutas exatas para comer. Ela também fez outros comentários estranhos. Ela falou que quando ela desapareceu, ela simplesmente não conseguia encontrar os pais e nem o acampamento que eles estavam. Ela também falou que em várias ocasiões ela gritou para as pessoas que estavam procurando ela, mas eles pareciam não escutá-la. Ela disse que chegou a ver os cães farejadores, mas ficou com muito medo de se aproximar deles. Ela também fez uma estranha menção de como ela tinha dormido em uma grama quente na noite em que ela desapareceu, sem elaborar o que significava isso. Agora, tem várias teorias malucas desse caso também. Uma delas é que ela foi atraída para longe da família dela por forças estranhas e inexplicáveis, e possivelmente levada por essa entidade para o local onde ela foi encontrada. Então, essas teorias sugerem desde o pé grande até a abdução alienígena. Também dizem que o local já foi temido pelos povos locais como uma região onde tem espíritos. Agora, vejam bem, esse caso também tem várias críticas porque dizem que os elementos estranhos sempre foram mais enfatizados para tornar tudo mais misterioso e talvez fosse uma simples questão de sorte. A garotinha tomou as decisões certas, conseguiu encontrar um local seguro e sobreviver. Eu acho que pode ser as duas coisas, como eu falei pra vocês, eu não duvido de nada, eu acho que tem muita coisa nesse mundo que a gente não conhece. Pode ser sim que ela só tenha tido muita sorte e tomou as decisões corretas, mesmo sendo só uma garotinha sem equipamento nenhum. Pode ser igual aquele caso que a gente já contou aqui no canal de uma outra garotinha que falou que tinha um tipo de amigo imaginário na floresta que ajudou ela a tomar as decisões corretas pra conseguir sobreviver. Pode ser que tenha alguma força paranormal ali naquela floresta que a gente não sabe. Pode ser que alguma pessoa cuidou dela e ela não se lembra porque a experiência foi muito traumática. Uma das teorias que pra mim fazem mais sentido foi essa. Talvez ela se lembre do momento que ela desapareceu e aí tudo que ela viveu durante esses outros dias, até o 6º em que ela foi encontrada, foi tão traumático que na mente dela ela não consegue se lembrar. Ela só lembra do momento em que ela foi encontrada. E vocês sabem, a nossa mente tem dessas, né? De reprimir os nossos traumas. Mas bom, vamos pro próximo caso. O nosso próximo e último caso desse vídeo é de um cara chamado James McGrogan. O James era um médico de pronto-socorro que tinha muita experiência em fazer trilhas. Era algo que ele e os amigos faziam o tempo todo e ele era muito experiente mesmo. As trilhas da região que ele morava, ele já tinha praticamente memorizado por completo, de tantas vezes que ele já tinha passado por ali. Então, todas as vezes em que ele ia fazer a trilha com os amigos, ninguém se preocupava muito. Ele tinha 39 anos em 2013, então esse caso também é mais recente. E aí ele e 3 amigos decidiram fazer a trilha que eles estavam acostumados. O destino deles era um local chamado Cabana Iceman. Enquanto eles estavam subindo a trilha, o James decidiu continuar sozinho. Vocês sabem que essa é sempre uma péssima ideia, né? De todos os casos que a gente falou aqui, nunca se separa do grupo. Só que enquanto ele seguia em frente, ele sem querer saiu da trilha que levava até a cabana. Pois é, aquilo já era bem estranho. Como que ele saiu da trilha que ele já tinha passado diversas vezes, que ele era tão experiente em fazer? Um detalhe muito importante é que a gente estava no inverno também, então o solo estava com neve. Ao invés dele voltar e seguir os rastros dele para ir de novo para a trilha, ele decidiu continuar. E ele estava todo preparado para essa trilha, ele estava com uma prancha de snowboard e também botas apropriadas para a neve. Os amigos só começaram a suspeitar que algo de errado tinha acontecido quando eles chegaram na cabana e não tinha sinal do James. Naquele momento em que eles chegaram, já era para ele estar lá algumas horas. Como sempre, eles também entraram em contato com o gabinete do xerife e quase imediatamente as buscas começaram. E essas buscas duraram cerca de 1000 horas, mas sem sinal algum do James. Outra coisa que aconteceu logo depois do desaparecimento dele
grandes tempestades na região. Essas tempestades forçaram o cancelamento das buscas durante 5 dias. Então, assim, quando as buscas retornaram, já era meio que óbvio que eles estavam procurando por um corpo. O James sozinho, naquelas tempestades, com aquele frio, seria muito difícil que ele sobrevivesse se ele não tivesse encontrado nenhum tipo de abrigo. Infelizmente, nesse caso, a gente teve um corpo. 3 esquiadores estavam subindo aquela trilha quando se depararam com o James. O que as autoridades acreditam é que ele tenha escorregado no gelo e depois caiu para sua morte. Isso porque eles assumem que ele tenha escalado um tipo de cume em uma das montanhas e aí quando ele chegou bem em cima, ele escorregou e caiu. As autoridades também falaram que ele provavelmente foi morto de forma instantânea. Agora, de todos os casos que a gente contou aqui, eu acho que talvez o do James seja o menos suspeito, porque, enfim, esses acidentes podem acontecer, principalmente se você tá fazendo uma trilha perigosa, que você saiu do caminho que você tá acostumado. Mas não deixa de ser estranho acontecer na mesma região dos outros casos, ter as tempestades. E vocês devem estar pensando, tá, mas qual que é das tempestades? Tipo, às vezes é só uma região que tem tempestade sempre. Pois é, de acordo com o David, não é uma região que tem muitas tempestades. Inclusive, tem um clima meio árido, assim, que é meio raro de chover. E aí, em muitos casos, tem a tempestade logo em seguida, de forma comum. Então, o que muitas pessoas teorizam é que talvez tenham coisas nessas montanhas que chamam você pra sair da trilha. Talvez tenha o caso do Pé Grande. É uma grande teoria do David. Ele acredita plenamente que o Pé Grande existe. E se vocês tiverem interesse, eu sei que é algo que às vezes sai muito fora, né? Uma coisa que pra muitas pessoas fica muito fantasiosa. Mas tem diversas histórias por aí falando do Pé Grande e de pessoas que avistaram essa tal criatura peluda que eles acreditam que possa estar roubando pessoas por aí e ser um motivo de diversos desaparecimentos. Agora, como eu falei pra vocês, tem mais um caso que eu tinha separado pra esse vídeo, mas que é um caso mais complexo que talvez eu deixe pra um vídeo separado só pra ele. Mas antes disso, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, se vocês têm interesse por essas histórias, se vocês acham legal de compartilhar aqui pra que eu faça mais vezes. Esse foi o caso de hoje. Eu não consigo nem imaginar quantos minutos deve ter esse vídeo. Então, enfim, até a próxima.